Bom dia, queridos. A paz do Senhor, que Deus os esteja abençoando nesta manhã maravilhosa de segunda-feira. É um dia que certamente o Senhor preparou para mim e para você. É sim a minha saudação, não é no início dos meus vídeos, porque é uma forma de eu agradecer a Deus e louvar a Deus pela tua vida e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. E ao abrir os olhos, não é entender que esse dia foi feito por Ele, e esse dia está sendo guardado por Ele. E o nome dEle sempre sendo glorificado em tudo isso. Então, por isso, sempre eu me refiro. Obrigado, Senhor, pelo dia, Tu que fez Ele, enfim, para que Ele seja bênção esse dia na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, onde Tu pisar a planta dos pés. Tivemos um culto ontem maravilhoso, onde aprendemos a buscar do Senhor, não é, a exercitar a nossa fé e crer no milagre, não é, que acontece em nossas vidas. Que Deus nos deu uma semana de bênção, uma semana de vitória e o nome dEle, mais uma vez, glorificado em nosso meio. Hoje eu quero compartilhar com você um texto, irmãos, que está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. E estamos vivendo, irmãos, verdadeiras batalhas espirituais, não é, nos últimos dias sobre a face da terra, e a Bíblia nos dá a direção e diz que os últimos dias irão ser acirrados, os últimos dias, irmãos, irão ser batalhados, não é, de grande montas nas nossas vidas. Visto é que o texto diz que muitos que estão conosco, louvando a Deus e proferindo, não é, a fé, vão se desviar, vão se afastar, não é, vão cair. Então o Senhor disse, não é, no texto nos informa que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, infelizmente é isso, não é, que acontece. Então estamos vivendo, irmãos, uma luta contra a potestade do mal diariamente. E precisamos estar atento a isso. Esta semana é a semana de Santa Ceia, é a semana onde nós podemos, irmãos, consagrar o nosso mês, não é, ao Senhor. Nesses 5 dias, de quarta a domingo, quarta no Alto das Canas, começa, e o resto dos dias aqui no templo, onde nossos pregadores estarão se esforçando para o tema que Deus já está colocando em nosso coração. Temos duas opções de trabalho e eu estou orando para que o Senhor me dê a direção em qual das duas, não é? Que Ele vai desejar mais operar, mais trabalhar na nossa vida, não é, visto as situações que vivemos diariamente. Então, vai ser bênção. Essa semana vai ser bênção mais uma vez na tua vida, uma oportunidade. Nesses 5 dias de você estar aqui buscando a graça do Senhor, e num desses dias, certamente Deus vai falar ao teu coração. Então nós estamos, irmãos, vivendo uma luta contra as potestades do mal, não é? Nós temos que nos aperceber disso. E o texto lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Nos informa que estamos vivendo uma batalha, não é, nos dias de hoje, e esta batalha irmãos, incessante, diária. Existe um mundo espiritual
que embora, irmãos, não possamos ver, não é? Mas tem uma grande influência sobre o mundo físico. Precisamos nos atentar sobre isso. Esse mundo espiritual, irmãos, embora nós não possamos ver, irmãos, ele exerce uma grande influência, irmãos, no mundo físico atual, aonde nós estamos pisando a planta dos nossos pés. E a Bíblia, irmãos, nos traz referência a anjos e demônios. Por isso não brinque, por isso não se desaperceba, por isso, irmãos, não fique, como diz o evangelista Alceu, não durma nas palhas, achando que está tudo bem. Vivemos uma batalha espiritual diariamente, minuto a minuto das nossas vidas. Esses seres, irmãos, espirituais, eles agem na terra, estão aí agindo. Cuidado, irmãos, para não cair em cilada. Cuidado, irmãos, para não tropeçar. Aprendemos ontem, as tentações vêm, isso é natural, as tentações vêm, mas cair nela, irmãos, é uma opção que você vai ter. Não é uma questão de fazer ou não, é de você ceder. É uma opção que você vai ter de ceder às paixões da carne, nesta luta espiritual. Porque o Espírito de Deus nos informa isso. Então a maioria de nós não tem consciência disso. Mas quando estávamos distante de Deus, irmãos, nós éramos escravizados pelas forças do mal. Não voltemos, irmãos, à escravidão. Não voltemos, irmãos, a ficar distantes de Deus e vivermos, irmãos, as nossas paixões carnais. Cuidado, irmãos. Cuidado, um alerta que o Espírito de Deus traz a nós. Cuidado para não destruir a tua saúde. Cuidado para não destruir, irmãos, a tua fé. Cuidado, irmãos, para não destruir a tua família. Cuidado, irmãos, para não destruir o ministério que Deus tem te dado. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque Satanás, ele não brinca. E o texto está nos falando, irmãos, existe esse mundo espiritual, embora que nós não possamos ver, mas é determinante e influencia no nosso mundo físico, nosso mundo atual. O texto nos diz: outrora andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Não voltemos, irmãos, a circular, a andar nesse terreno que nós já saímos. A partir do momento, irmãos, que nos entregamos ao Senhor Jesus, irmãos, nós herdamos as suas bênçãos, mas também herdamos os seus inimigos, irmãos, que é Satanás e seus demônios. O maior inimigo, irmãos, que nós enfrentamos são eles, naquela influência, que ele quer ter novamente sobre nossa vida. Não deixe ele te influenciar, não permita ele te influenciar a tu viver novamente, as obras da carne na tua vida. Cuidado, irmãos, saia, vigie, O livro de Tiago diz que é para nós vigiarmos. Não é porque o inimigo, se resistirmos a ele, na pessoa de Jesus, ele vai fugir de todos nós, Então, a partir do momento, irmãos, que nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós herdamos as suas bênçãos e também, irmãos, herdamos esse campo de batalha, os inimigos, O maior inimigo de Deus, você sabe quem é: Satanás e seus demônios. E por conta disso, irmãos, nós nos envolvemos em uma verdadeira batalha espiritual. O príncipe do império das trevas, irmãos, onde fomos libertos pelo sangue de Jesus, não se dá por vencido. Ele quer, irmão, trabalhar e operar e te derrubar. Cuidado, irmão, vença. Não podemos ignorar, irmãos, essas verdades, Devemos entrar nesta batalha, irmãos, e enfrentar os nossos adversários, pois temos a garantia, irmãos, que em Cristo somos muito mais que vencedores. A Bíblia, irmãos, nos dá ênfase, a este assunto,
Então você deve de buscar, irmão, sempre uma saída no Senhor, não é? Porque há uma luta contínua entre a luz e as trevas, não é? Satanás e Jesus, a igreja e o inferno. É necessário, irmãos, podermos encontrar essa fonte verdadeira de riquezas, nos mostrando, não é? Nos apresentando ao Senhor, para que esses espíritos caídos não venham nos perturbar, não venham exercer, não é, irmãos, exercer, irmãos, sobre nossas vidas, não é, a influência desse mundo, não é, e aqui no físico nós perecemos. Cuidado, que Deus te abençoe, que Deus seja com você, mas enfrentamos uma luta contra as potestades do mal. Vigie, cuide, irmãos, cuide muito, não é? A salvação é individual, não é? Mas nós devemos de cuidarmos, orarmos por um pelos outros mutuamente, para que nós não venhamos a ceder aos passos do inimigo. Que Deus te abençoe neste segundo dia da semana, e esse dia, irmão, seja bênção para mim e para a tua vida. Cuidado, livro de Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Nós não podemos fugir dessa batalha, mas nós temos que entender que essa luta contra a potestade do mal, ela é diária em nossas vidas. Vença, não permita que o inimigo venha entrar na tua casa, não permita que o inimigo venha entrar no teu trabalho, não é te desmotivar. Desmotivar não é aonde você tem o seu círculo de convivência e de comunhão. Não permita isso. Não permita, irmãos, o espírito maligno, não é, voltar e adentrar na tua casa e tirar, irmãos, a tua fé. Cuide para que isso não aconteça. O lar, não é, o casal, cuide, lute para que isso não aconteça, não é? E vença, não é, as batalhas que estão sendo propostas para nós. Irmãos, quando nós desistimos do projeto de Deus em nossas vidas, que é a primeira igreja, quando nós desistimos da nossa casa, nós desistimos de Deus em nossas vidas. Pense o que quiser. Pode dar desculpa em todas as histórias, mas se você não conseguiu vencer a Satanás na primeira igreja, cuidado, irmãos, cuidado. A oportunidade primeira é nós vencermos essas potestades do mal na nossa casa. Se nós não conseguirmos vencer nessa primeira oportunidade que o Senhor nos dá, de liderar a primeira igreja, que é a nossa casa, não é? Muita graça e misericórdia do Senhor vamos precisar. Que Deus te abençoe nesta segunda-feira e você venha vencer nesse mundo espiritual que estamos vivendo, esta batalha diária. Deus venha te fortalecer e te dar graça. Amém, queridos? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por esta manhã maravilhosa. Obrigado pela tua bênção. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua inteira misericórdia. E nesta manhã, Senhor, nós estamos orando, porque a oração, Senhor, é a arma que nos coloca, Senhor, em contato direto, Senhor, contigo nesse mundo espiritual. A oração, Senhor, é o canal que vai nos fortalecer, é o canal que vai nos dar capacidade, é o canal que vai nos orientar, Senhor, para estar andando na Tua direção e conquistarmos, ó Senhor, o território que muitas vezes o diabo quer ocupar em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho.